Eis uma pergunta que rarissimamente se faz ou se ouve. Neymar devia ter saído do Brasil? Eu, sinceramente, meus colegas, eu penso que não. Por que eu penso que Neymar não devia ter saído do Brasil? Primeiro porque esse pensamento de que o jogador tem que sair do Brasil é um pensamento muito colonizado, muito subordinado. Primeiro porque isso não poderia ser por questão de dinheiro, né? Até porque Neymar já ganhava muitíssimo bem quando ele estava jogando no Santos. E segundo que o Santos naquela época tava com Neymar e toda aquela turma talentosíssima, né? Ganso e Léo, entre outros, estava disputando títulos internacionais, né? Inclusive chegou ao Mundial e jogou contra o Barcelona e tudo mais. O Santos estava disputando títulos mundiais, títulos internacionais. Então, o que acontece? Neymar, ele, assim como todo jogador, ele vai para o exterior primeiro porque o pagamento vai ser inúmeras vezes maior, né, muito maior do que o que ele já recebe aqui no Brasil. E segundo que o prestígio, né, passa a ser igualmente muito superior ao que ele possui aqui no Brasil, porque o televisionamento do que acontece aqui no Brasil é quase que inexistente, para falar a verdade, né? Internacionalmente, porque por mais que a gente que viva aqui no Brasil pense que tudo que acontece aqui seja visto pelo mundo, não é assim que acontece, né? Não é assim que acontece. As pessoas que estão lá na Europa, a parte torcedores muito fanáticos, né? Porque o fã vem de fanático, né? O que quer dizer? A parte dos torcedores fanáticos, né, que estão sempre na internet vendo lances de futebol, a parte esses que podem assistir um lance ou outro, quem é esse jogador, quem é esse, quem é aquilo outro, porque vê aqueles lances, muito dificilmente acompanha o futebol brasileiro. Então o que acontece? O jogador, ele sabe disso, assim, que o prestígio é muito diferente. Todo mundo sabe que o prestígio, né, a fama, né, é muito diferente quando o jogador vai jogar na Europa, ou em um outro clube na Europa, né, basicamente na Europa, em um clube, né, de fama mundial, né. E tanto é que mesmo, por exemplo, o jogador jogando num clube como o Flamengo, o Corinthians, né, não se compara a ele jogar na Europa, a nenhum clube daqueles de médio para grande lá da Europa, né, em termos de fama, né, em termos de fama, porque a televisão que transmite os jogos na Europa, ela transmite para o mundo inteiro, e no Brasil não. Então o que acontece? O jogador vai para a Europa, só que na Europa o europeu não tem o mesmo carinho que o torcedor brasileiro tem aqui pelo jogador daqui, né? Lá eles possuem vários jogadores provenientes de vários países. E o clube, o clube é liderado por empresários. E esses empresários, o que eles querem é dinheiro. Não é promover nenhum jogador. Eles não possuem carinho por nenhum jogador. Então, eles simplesmente, muitos jogadores como o Keirson, por exemplo, pode chegar naquele clube e aquele clube acabar sendo a ruína do jogador. Keirson, por exemplo, foi enganado, né? Enfim, não sei bem a história de Keirson, mas sei que ele chega no exterior e acaba não colhendo nada, né? Mas o caso de Neymar é um caso muito particular, porque Neymar não precisava ter saído do Brasil, não precisava ter saído do Santos. Agora, se ele tivesse de sair, eu penso que eu defendo ardorosamente que ele tinha de sair para a Itália, por exemplo. Por quê? Porque na Itália, o público italiano já possui um carinho especial pelo brasileiro. Pelo brasileiro como pessoa, né? Pelo fato de o Brasil ter lutado lá na Itália e ter uma relação, né, de uma certa fraternidade. Até porque existem muitos brasileiros que são descendentes de italianos que vieram para aqui, para o Brasil, desde o século
século XIX, por aí. E, e lá na Itália ele seria, com certeza ele seria estrela, seria ídolo, né, fenomenal. E o que é que acontece? Quando ele decide ir para a Espanha, quando ele escolhe ir para o Barcelona, né, ele diz numa entrevista recente que ele tinha a opção também de ir para o Bayern de Munique, que também seria uma boa, né? Seria uma boa, seria muito diferente, né? Porque é um estilo mais austero, né? Mas, né, enquanto o Barcelona é um estilo mais de encantamento, assim, o Bayern de Munique é um estilo mais alemão, né? Um estilo mais rigoroso, mais disciplinado. Talvez fosse até melhor para ele. Não sei, talvez fosse, se ele ficasse na Alemanha, talvez ele fosse até melhor para ele, para a carreira dele, né? Porque ele ia se tornar um atleta como um todo, né? Enfim. Mas eu penso que quando ele vai para o Barcelona, ele, ao invés de ele se tornar o principal jogador, ele passa a se tornar aquele que vai dar passe, né? E Neymar não podia ser esse jogador. Neymar não podia jamais ser um jogador que ia ter que dar passe. Ele tinha que receber o passe. Só que quando ele vai para o Barcelona, já está lá Messi. E se Messi está lá antes, né, como principal jogador, é muito difícil um jogador chegar de fora e se tornar principal assim, né, sem... A não ser se ele for muito de grande vulto, né, como o próprio Neymar. Só que Messi já tinha construído uma fama lá, né? Neymar não ia chegar assim, Messi já tinha anos de clube. E Neymar não, Neymar estava recém-chegado. E ao contrário do que o brasileiro pensa, a parte dos jogadores, os torcedores que já são fanáticos, a torcida como um todo não conhece aquele jogador que está chegando. A parte dos fanáticos que acompanham os lances de futebol pela internet, né? A parte esses, os torcedores do clube não conhecem aquele jogador que está chegando, ou conhecem pouco, né? Conhece porque a mídia está fazendo aquele apelo e tal, né? A imprensa está fazendo aquele apelo, os jornalistas e tal, mas conhecem pouco. Então o que acontece? Quando o Neymar chega, ele passa a se tornar o jogador que vai dar passe e não o que vai receber. E é por isso que, entre outros fatores, que Neymar podia ter feito muito mais gols, podia ter ganhado muito mais títulos, né? Não digo nem essa coisa do melhor do mundo, porque isso do melhor do mundo é uma coisa meio que não dá para se basear na qualidade de jogador, porque existe muito de política, né? Existe muito de política, existe muito da opinião se o jogador... Porque são os jogadores que votam. São os jogadores que votam, são os técnicos dos clubes que votam. Então, assim, se o jogador não gosta daquele outro jogador, independente da habilidade dele, da técnica dele, da competência dele como jogador, ele pode simplesmente não votar no jogador, eu não gosto dele e pronto, entendeu? Como uma forma de retaliação por uma questão de personalidade, que isso não tem nada a ver, né? Isso não tem nada a ver. E Neymar teve muitos desentendimentos, assim, o atrair muita antipatia de muitos jogadores por aí, e só que isso aí, né? Isso é uma coisa totalmente à parte ao futebol, não tem nada a ver com o futebol, não tem nada a ver isso aí. Isso aí não é, né? Então, assim, eu penso que Neymar já era o melhor do mundo. Neymar é infinitamente superior a Messi e ao Cristiano Ronaldo, né? Essa panelinha que existiu por anos foi uma panelinha totalmente artificialmente construída, né? De colocar em título de melhor do mundo, porque vários outros jogadores que foram muito bons não ganharam, né? A prova tanto é que o Haaland recentemente fez um ano incrível, né? E não parece que nem chegou a figurar entre os três, nem lembro bem. Muitos outros jogadores foram bons e não ganharam esses títulos. Enfim, assim como aconteceu, por exemplo, com o Ronaldinho Gaúcho, que perdeu a bola de ouro, mesmo sendo o melhor, né? Mesmo perdeu, parece que para Cannavaro, não sei, que era um zagueiro, uma coisa assim. Ou como o Ronaldo Fenômeno, que perdeu para Oliver Kahn. Não sei se foi o melhor do mundo, se foi o melhor da Copa, eu não sei. Mas houve vários que o Ronaldinho Gaúcho perdeu, que o Fenômeno perdeu, enfim. Neymar já era e sempre foi o melhor do mundo. Agora, em questão de efetividade, né, uma questão física, que Neymar sempre teve uma complexão franzina. Sim, e outra coisa, ele lá na Europa, quando ele vai para a Europa, ele apanha muito. E isso, do fato dele apanhar muito, né, e ele não encontrar respaldo nos jogadores
nos companheiros, né, que tinham que tomar partido dele, defender ele e tal, ele não encontrou isso, né? Muito pelo contrário, ele apanhava, ficava lá e os outros jogadores muitas vezes não faziam nada, né? A torcida não reclamava disso, né? Não existia uma pressão. Então o que acontece? Principalmente quando ele sai do Barcelona, ele apanha muito. Apanha, 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 né? E aquilo ali vai minando a capacidade física de ele desempenhar um bom futebol. Porque você faz tem uma lesão, aí já depois, meses depois, você volta, talvez pode acometer de novo aquela lesão, né? Ou às vezes você faz até cirurgia, como foi o caso dele várias vezes. Então, assim, depois que você faz a cirurgia, você passa meses ali e tal, fica inseguro, com medo de, né, de acontecer de novo naquele local, alguma coisa, tudinho. Você fica receoso, fica com medo, joga com medo, né, vai fazer o exercício com medo. Então, assim, e sem falar que depois que você faz uma cirurgia, aquele tecido talvez não volte exatamente da mesma maneira como era antes, né. Então, assim, são vários e vários fatores que eu penso, sem falar assim, né, de companhias e tudo isso, né, os sanguessugas de plantão, né, que sugaram muito de tudo que ele tinha, né, de adquirido, né, de fama, de riqueza financeira, de privilégios, e enfim, né, de viagens, iates, tudo isso. Muita gente tirando casquinha dele, muita gente, enfim. Então, assim, eu penso que, assim, Neymar foi com certeza, é ainda, né, uma estrela do futebol mundial. E é a maior estrela do futebol brasileiro dos últimos anos. Isso com certeza, isso sem sombra de dúvidas. Eu gostaria muito de que ele tivesse ido para a Itália. Se ele tinha que sair do Brasil, que para mim ele não tinha que sair do Brasil. Para mim, jogador nenhum tem que sair do Brasil. Ele sai porque, como eu disse antes, ele quer ganhar mais dinheiro, quer ganhar mais fama e tudo bem. Mas para mim, se ele tinha que sair do Brasil, que ele fosse para a Itália, né? E não para o Barcelona, porque no Barcelona ele ia ter que dar o passe e não receber. Enfim, era isso que eu gostaria de falar, né? Eu espero que ele se recupere dessa lesão que ele está aí sofrendo, né? Recorrentemente, e que ele possa chegar a 100% para a Copa do Mundo ano que vem. Um abraço a todos os ouvintes, tudo de bom e tchau, tchau.